Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Divulgados os cronogramas para a execução das emendas impositivas individuais. O Ministério da Economia divulgou o comunicado número 26 de 2022 com os cronogramas de emendas parlamentares impositivas para o orçamento de 2022 na plataforma Mais Brasil. Os gestores municipais e estaduais que receberam recursos de emendas parlamentares individuais com finalidade definida, as RP6, já estão aptos a realizar cadastro de propostas na plataforma Mais Brasil desde o dia 8 de julho. Em atenção ao disposto no artigo 8º da Portaria Interministerial MS-EGOV número 1965, de 10 de março de 2022, a Secretaria de Gestão da Secretaria de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia divulgou os cronogramas para execução das emendas individuais 2022 com finalidade definida na plataforma Mais Brasil, após o período de indicação de impedimento de ordem técnica. Os entes beneficiados devem se atentar também para as observações do comunicado, que tratam, por exemplo, das condições para a assinatura de convênios, contratos de repasse, termos de parceria, termos de fomento e colaboração, bem como as condições de empenho dos valores, janela de crédito e impedimento técnico para celebração do acordo. No site do Portal de Convênios, você confere os cronogramas, os prazos de cada tipo de convênio conforme descrito nos cronogramas 1, 2 e 3 e também os detalhes das observações do comunicado. Acesse portalconvênios.com. Saiba os prazos para inscrições de projetos sobre concessões de irrigação. Terminam nos próximos dias os prazos para manifestação de interesse na elaboração de estudos para a concessão de 5 projetos públicos de irrigação que são administrados pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas. A instituição é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Todos os estudos e projetos estão localizados na região Nordeste. As parcerias em irrigação visam, por meio do desenvolvimento da infraestrutura hídrica, como barragens, canais, bombas e adutoras, ampliar serviços de irrigação, levando desenvolvimento econômico e social às regiões mais necessitadas do semiárido brasileiro. Todos foram qualificados no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos. Fernando Diniz, secretário de Fomento e Parcerias com o Setor Privado do Ministério do Desenvolvimento Regional, explica o alcance da ação. O que nós estamos buscando aqui no Ministério do Desenvolvimento Regional é que as empresas apresentem estudos de viabilidade desses perímetros irrigados no Nordeste, para que possamos, no futuro próximo, conceder esses perímetros para a iniciativa privada, aumentando toda a produção de alimentos nessas localidades, gerando empregos e aumentando a renda das famílias nessa região. A gente estima que cada hectare irrigado ele gera em torno de 4 empregos diretos e indiretos. Então há um potencial muito grande nessa região e esses estudos não trazem nenhum custo para a União. É necessário ficar atento ao calendário. Na última quarta-feira, 20 de julho, foi a data final para a apresentação do procedimento de manifestação de interesse de 3 projetos de irrigação: Baixo Acaraú, no Ceará, e Platô de Guadalupe e Tabuleiros Litorâneos, ambos no Piauí. Já nessa próxima segunda-feira, 25 de julho, termina o prazo para a manifestação de interesse para a concessão do projeto de irrigação Tabuleiros de São Bernardo, no Maranhão, e do perímetro de irrigação Chapada do Apode, no Rio Grande do Norte. Os estudos de viabilidade são elaborados mediante procedimento de manifestação de interesse e as empresas ou consórcios interessados devem enviar requerimento conforme as regras previstas nos editais publicados no Diário Oficial da União. As próximas etapas após a fase de estudos são consulta pública, aprovação pelo Tribunal de Contas da União, leilão e contratação.
Confira as entidades nacionais que vão realizar observação eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, recebeu o credenciamento de 8 entidades aptas a participar das eleições 2022 que vão realizar missões nacionais de observação eleitoral. A escolha se deu a partir de um edital de chamamento público. Esta foi a primeira vez que a Justiça Eleitoral publicou um chamamento para missões nacionais. Houve uma experiência piloto nas eleições municipais de 2020 que contou com a participação da Transparência Eleitoral Brasil. Em 2018, a Organização dos Estados Americanos estabeleceu este tipo de estímulo à participação de missões de observadores como as melhores práticas internacionais. As entidades que irão realizar missões de observação eleitoral este ano são Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, Associação Juízes para a Democracia, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Sociedade de Ensino Superior de Vitória, Transparência Eleitoral Brasil, Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Universidade de São Paulo. A divulgação feita pelo TSE veio em resposta às acusações do presidente da República, que, após realizar um evento em Brasília para embaixadores, fez diversas acusações ao sistema eleitoral brasileiro. O encontro com os diplomatas estrangeiros vem gerando reações de vários setores da nação que discordam da visão do Palácio do Planalto, já que não houve nenhuma prova de fraude nas eleições em que Bolsonaro foi eleito. O TSE divulgou os resultados do chamamento das entidades credenciadas e aptas a realizar missões de observação das eleições na Portaria TSE número 651 de 2022. Este procedimento será válido até que as entidades façam a entrega do relatório final da missão e deverá ocorrer em até 12 meses, contados da data da eleição observada, ressalvadas as hipóteses de descredenciamento ou prorrogação da vigência da missão. A Justiça Eleitoral procura, com essas atuações, aperfeiçoar a lisura, a segurança e a integridade do sistema eletrônico de votação brasileiro. Todas as missões de observação eleitoral nacional e de observadores de organismos internacionais no acompanhamento das eleições de outubro próximo são para demonstrar a total transparência do sistema. Saiba como avaliar o Índice de Desenvolvimento Sustentável dos Municípios. O Brasil se tornou o primeiro país do mundo a avaliar os avanços e os retrocessos da Agenda 2030 da ONU com o lançamento do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades Brasil, o IDSCBR. Trata-se de uma ferramenta que reúne indicadores e dados dos 5.570 municípios brasileiros. Por meio dela, é possível identificar as virtudes e as fragilidades do ente no cumprimento dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Segundo o diretor do Instituto Cidades Sustentáveis, Jorge Abraão, o índice possibilita uma visão geral e integrada das cidades brasileiras em cada um dos objetivos. A ferramenta também conta com um mapa interativo, análise individual de cada município e um ranking entre as cidades, estados e regiões em relação ao nível de desenvolvimento sustentável. É importante que o país tenha indicadores atualizados. Nós conseguimos criar o índice que desenvolveu um olhar para as cidades, criou um ranking e nós conseguimos ver as cidades em 5 diferentes níveis, de muito baixo desenvolvimento sustentável até muito alto desenvolvimento sustentável. Se a gente conseguir avançar com essa agenda nas cidades, nós vamos estar avançando o país também. Até o momento, a cidade que teve a melhor performance dentro dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU foi São Caetano do Sul, localizada na região metropolitana de São Paulo, que atingiu 65,62 pontos na soma de todos os critérios. O município tem cerca de 162.763 habitantes e conta com um PIB per capita de R$ 85.062,97. Já a última posição do ranking é ocupada pelo município paraense de Santana do Araguaia, com 30,10 pontos. Situada no extremo sul do estado, a cidade tem 75.995 habitantes e um PIB per capita de R$ 14.228,20.
A apresentação do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades Brasil foi feita no último dia 8 de julho em São Paulo, durante a abertura da primeira edição do Fórum de Desenvolvimento Sustentável das Cidades. Na ocasião, o secretário de Pesquisa e Formação Científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcelo Morales, defendeu que as universidades e institutos de pesquisa também podem contribuir para o alcance de bons índices sustentáveis. Então, o desafio aqui para os prefeitos, que eu coloco com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, é que coloquemos as universidades, os institutos de pesquisa à disposição dos prefeitos, para que todos esses índices eles sejam superados. Aqueles que não estão bem, que superem esses desafios com a melhor ciência disponível no país. O objetivo da ferramenta é estimular o cumprimento da Agenda 2030. O índice também é apontado como uma oportunidade para as cidades se envolverem mais com a Agenda Global de Desenvolvimento Sustentável. Outro intuito é conscientizar a população sobre a temática. Lei facilita a captação de recursos ao setor rural. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou com vetos a Lei 14.421 de 2022, que permite o uso de fundos garantidores solidários, FGS, para toda operação financeira vinculada à atividade empresarial rural, incluídas aquelas resultantes de consolidação de dívidas e as realizadas no âmbito dos mercados de capitais. Publicada no Diário Oficial da União de quinta-feira, 21 de julho, a lei é oriunda da Medida Provisória 1104 de 2022, que foi aprovada em junho pela Câmara dos Deputados, com modificações feitas pelo relator, deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná. No Senado foi mantido o texto aprovado pela Câmara. Até o momento, os fundos só podiam garantir operações realizadas por produtores rurais, incluídas as resultantes de consolidações de dívidas. A mudança permite garantir títulos como a Cédula de Produto Rural, CPR, e o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, CRA, que apresentam participação crescente no financiamento das atividades do setor rural nos últimos anos. Com a nova lei, não será mais necessário que os credores tenham cota na formação do Fundo Garantidor Solidário, que passará a contar apenas com cotas de responsabilidade dos devedores e, se houver, do garantidor, uma seguradora, por exemplo. A lei amplia o universo de agentes autorizados a emitir a cédula de produto rural, bem como o rol de produtos passíveis de serem objeto de emissão de CPR. Pela nova norma, as CPR poderão ser assinadas eletronicamente com níveis de segurança simples, avançado e qualificado. A CPR é um título de comercialização antecipada da safra emitido pelos agricultores. Por meio desse mecanismo, o produtor recebe dinheiro do investidor e, em troca, promete entregar-lhe a produção, CPR física, ou dinheiro, CPR financeira. Foi vetado, porém, o trecho que permitia à CPR lastrear quaisquer instrumentos de securitização do agronegócio. Segundo o governo, a medida contraria o interesse público ao ampliar o escopo dos direitos creditórios passíveis de serem vinculados a títulos do agronegócio. De acordo com a justificativa do veto, essa ampliação traria confusão em relação aos tipos de instrumentos previstos na Lei 11.076 de 2004, assim como conferiria tratamento tributário diferenciado para letras de crédito do agronegócio, LCA, conforme elas estejam ou não vinculadas às CPRs emitidas por determinadas pessoas. O governo considera que essa medida poderia resultar na redução da atratividade das LCAs para as instituições financeiras, o que levaria à diminuição de recursos para operações de crédito rural contratadas com taxas livremente pactuadas, bem como poderia levar à emissão segregada de LCAs com e sem benefício tributário pelas instituições financeiras. Também foi vetado o trecho da norma que previa que emissão do Certificado de Depósito Agropecuário, CDA, e de Warrant Agropecuário, WA, na forma escritural, ocorreria por meio do lançamento em sistema eletrônico de escrituração gerido por entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer a escrituração.
Por fim, foi vetado o trecho da lei que permitia para produtores de farinha de trigo o aproveitamento de crédito presumido de PIS, PASEP e COFINS para compensar débitos de outros tributos ou solicitar ressarcimento em dinheiro se não fosse possível utilizar esses créditos para diminuir o valor a pagar desses tributos ao fim de cada trimestre. Segundo a justificativa do veto, ao ampliar a possibilidade de utilização do crédito presumido do PIS, PASEP e COFINS e modificar o fluxo de utilização dos referidos créditos apurados em escrituração fiscal, a norma implicaria redução de receita sem as medidas legais de compensação. Governo realiza novo bloqueio no orçamento 2022 de 6,74 bilhões de reais. Um bloqueio adicional de 6,74 bilhões de reais no orçamento deste ano foi realizado pelo Ministério da Economia na sexta-feira, 22 de julho. Na prática, a medida reduz ainda mais as verbas destinadas aos ministérios. A restrição total nos gastos já chega a 12,74 bilhões de reais. O governo adota a medida para cumprir a regra do teto de gastos que limita as despesas da União à inflação do ano anterior. O termo técnico para o bloqueio é contingenciamento, e o anúncio desta sexta representa o terceiro corte deste ano. O contingenciamento será para o governo encaixar no orçamento os custos da Lei Paulo Gustavo e o piso salarial dos agentes comunitários de saúde, que entraram em vigor no primeiro semestre deste ano. O governo informou sobre o novo bloqueio através do relatório bimestral de avaliação das receitas e despesas, publicado em edição extra do Diário Oficial da União. O documento serve, entre outras coisas, para alinhar questões orçamentárias de cumprimento das regras fiscais e se é necessário um bloqueio de verba. O Executivo vem liberando, fora do teto, verbas bilionárias para turbinar programas sociais só até o final do ano, ao mesmo tempo em que anuncia bloqueio dos recursos, alegando precisar cumprir o teto de gastos. As medidas fazem parte do pacote pré-eleitoral da intitulada PEC Kamikaze, promulgada pelo Congresso na semana passada. O gasto criado pela emenda chega a 41,2 bilhões de reais e corresponde a um incremento no Auxílio Brasil, no Auxílio Gás e no Programa Alimenta Brasil, bem como inclui repasses aos estados por incentivos tributários ao etanol e para garantir o transporte público de graça para idosos. Mesmo com os recordes recentes de arrecadação de impostos e contribuições, o novo bloqueio foi necessário porque houve aumento na estimativa dos gastos obrigatórios sujeitos ao teto de gastos. O governo pode cortar esses gastos para cumprir o teto. Trata-se de dinheiro disponível para investimento e custeio da máquina pública. O bloqueio deve atingir principalmente as chamadas despesas discricionárias, isto é, nos gastos não obrigatórios. Além do bloqueio de 6,74 bilhões, o governo também fez um remanejamento para liberar os 2,5 bilhões que estavam bloqueados no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Como o Congresso derrubou o veto à Lei Paulo Gustavo, o governo federal vai gastar 3,9 bilhões em repasses a estados e municípios para socorrer o setor cultural por perdas relacionadas à pandemia. O governo ainda vai repassar a estados e municípios outros 2,24 bilhões para atender ao piso salarial dos agentes comunitários de saúde. O Congresso alterou a Constituição em maio para fixar um piso de 2 salários mínimos para a categoria. O Ministério da Economia não informou se o bloqueio de 6,74 bilhões vai afetar também as emendas de relator do chamado orçamento secreto, emendas parlamentares de livre indicação. Todo este detalhamento de quais ministérios serão afetados com a restrição de verbas será divulgado por decreto do governo que programa a execução do orçamento. O texto deverá ser publicado no Diário Oficial da União até a próxima sexta-feira, 29 de julho. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!